Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente a este momento de reflexões em nossa casa. A nossa proposta de hoje é trazer o tema que nos faz refletir sobre a atualidade dos ensinos de Paulo. E, para começar, eu gostaria de resumir muito brevemente quem é a personagem Paulo de Tarso, que é patrona da nossa casa. Foi um dos personagens mais fantásticos do cristianismo primitivo. Não tinha facilidades, dormia ao relento, não tinha agasalhos, percorria a pé distâncias enormes, enfrentando todo tipo de perigo. E mesmo assim, percorreu cerca de 22 anos por diversos países e regiões, pregando a Boa Nova. Em pouco mais de 2 décadas, percorreu nada menos que 3 milhões de quilômetros quadrados em um esforço hercúleo para levar a Boa Nova a todos. E uma das características mais marcantes de Paulo é a persistência, a determinação de não se deixar estagnar, de não se deixar impedir de cumprir a tarefa. Bom, nascido como Saulo e na cidade de Tarso, na Sicília, teve educação judaica na base e formação grega. Tinha por nascimento a cidadania romana, o que era um privilégio aos judeus em condições especiais naquela época. Era um homem culto e profundo conhecedor das leis divinas. Sabe-se que seu pai era tecelão e que ensinou o ofício ao filho, mesmo tendo condições e dando a ele a melhor educação que havia disponível na época. O próprio Saulo conta que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos mais cultos mestres da época. Quando ele conheceu os homens do caminho, percebeu então indignado a diferença entre a lei e o evangelho, anunciado por aqueles homens estranhos que na sua mentalidade não podia compreender. No seu raciocínio da época, impunha eliminar a confusão que se formava a propósito de Moisés, pois a lei era uma e única. Ele tinha conhecimento da promessa da vinda de um Messias, mas aquele simples carpinteiro, provindo da Galileia, não poderia ser o mestre prometido. Então, Paulo iniciou uma feroz perseguição aos homens do caminho e a todos os que defendessem aquele carpinteiro. A dor causada pelas frustrações da sua vida comum, egoísta e cega, levaram o doutor da lei de Israel à estrada de Damasco, onde o Cristo havia marcado um encontro com ele, mesmo sem Saulo o saber. E é nesta estrada, no meio do deserto, que ele esbarra com Jesus, vindo do plano espiritual para lhe questionar. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, tomado de surpresa, pergunta, quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, respondeu-lhe a visão. Imaginem então vocês o turbilhão de pensamentos que passaram pela mente de Saulo, os links que ele fez com tudo que ouviu e tudo que ele conhecia. Não recalcitres contra os aguilhões, lhe orientou Jesus. E naquele instante, tudo veio à tona. A ficha caiu e ele compreendeu e entregou-se por inteiro, incondicionalmente, perguntando, Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá
te será dito o que te convém fazer. E Saulo levantou, sofreu muito na sua caminhada, mas desde este breve instante, nunca mais duvidou, nunca mais cedeu, nunca se deixou abater e trouxe para a humanidade, para até os dias de hoje, conhecimentos profundos e importantes do Evangelho, além de se tornar exemplo vivo de superação. A partir deste momento, Saulo, que mais tarde passou a ser chamado Paulo, iniciou a sua tarefa gigantesca frente à humanidade e à espiritualidade sem se deter um minuto sequer. Foi necessário degladiar com o seu eu interno, assim como muitas mentes e corações endurecidos. Necessário é reconhecer que não encontramos na história alguém a quem tenha sido dada tarefa tão gigantesca e que a tenha cumprido de maneira tão plena. A vida de Paulo de Tarso é um vasto material para o nosso aprendizado. Poderíamos aqui ficar por horas, dias, explorando cada minuto, cada feito, cada lição. Levaríamos meses, anos até para explorar e compreender tudo. Mas uma parte eu gostaria de trazer brevemente, bem de pincelada, para deixar a todos com gostinho de buscar conhecer mais. Bom, como sabemos, Paulo caminhou muito para levar a boa nova a todos os cantos. E depois de um bom tempo, ele começou a receber notícia das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios e a necessitados, melhoras de curas ou curas aos enfermos, consolações aos que se encontravam em extremo desespero, mas também surgiram preocupações, necessidade de solucionar problemas que cresciam nas igrejas. Imagine então vocês a angústia de vencer tamanhas distâncias em uma época que ninguém tinha meios de transporte como temos hoje em dia, nem internet, nem e-mail ou sala virtual para podermos conversar e discutir as situações. Nos relata então Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, que Paulo, buscando maneiras de conciliar a atender a todos que lhe pediam auxílio e orientação, ele recorre à oração e recebe a visita do próprio Jesus que lhe orienta. Não te atormente com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Paulo, então, depois de refletir para poder compreender a orientação recebida, dá início a essa maravilha que nós temos até hoje, que foi escrever cartas a todos os que solicitavam orientações. Hoje nós temos 13 cartas que foram resgatadas. Sabemos que houveram outras, mas por algum motivo se perderam no tempo. 2000 anos se passaram. Desde que começou a enviar as cartas, tão aguardadas, amadas, tesouro de vibrações de um mundo superior, elas eram copiadas e sentidas por toda parte. Todos aguardavam ansiosos a palavra de Paulo e todos queriam se beneficiar e estudar aquelas cartas. As epístolas lograram êxito rápido
Imaginem a energia dessas cartas que foram escritas sob a inspiração de Estevão, médium do Cristo. Um verdadeiro trabalho em equipe. E todas as cartas são ricas em ensinamento para os seus destinatários, assim como é para nós hoje em dia. Vamos refletir um pouquinho só sobre alguns pontos. Vamos trazer uma parte de uma pequena situação. Na sua segunda viagem, lá por volta dos anos 50 e 52, ele esteve em Corinto, lá residindo e trabalhando por 18 meses, e deixando a igreja de Corinto aos cuidados de Áquila e Prisca, os seus amigos lá do deserto de Dan. Para contextualizar e ficar mais claro para a nossa compreensão, vamos entender que a cidade de Corinto, que era chamada a joia da Acaia, era uma das mais florescentes cidades gregas da Antiguidade Clássica. Corinto estava numa posição comercialmente estratégica. Alguns historiadores até dizem que era o meio do caminho entre Atenas e Esparta, com isso sendo o principal ponto comercial da Acaia. E para lá, naturalmente, migravam pessoas de diversos pontos em busca de negócios, de prosperidade, de oportunidades. E como a toda grande metrópole, a cultura acaba se misturando. Hoje nós temos como exemplo São Paulo, aqui no Brasil, ou Nova York, nos Estados Unidos. Lugares onde tantas pessoas migravam e ainda migram em busca de oportunidades melhores, mas que também acabam por mesclar suas culturas. Com diversas ideias, conhecimentos, sentimentos, interesses e todos os níveis de cultura fizeram com que tivessem as suas raízes misturadas e até perder um pouco do que as definem. A própria identidade fica assim meio nebulosa e isso acaba por levar a uma falta de referências. E os coríntios, então, além de serem conhecidos pelas tendências ao paganismo, a proliferação de cultos e a devassidão, eram conhecidos também por sua libertinagem, o que causava a perda de referências morais. Para se ter uma ideia, a cidade tinha um altar gigantesco dedicado à deusa grega Afrodite, a deusa do amor, a deusa da sensualidade, a Vênus para os romanos. E as sacerdotisas do templo de Afrodite ofereciam experiências religiosas que incluíam o sexo. Era a cultura da sensualidade, da entrega total ao sensorial. E aqui nós podemos fazer uma reflexão quanto à evolução do espírito. Nós aprendemos que só com o passar do tempo, das sucessivas encarnações, é que o espírito consegue caminhar e fazer sua evolução para o amor. E isso passa pelo sensorial. Com a evolução, vamos desenvolvendo níveis mais sutis do amor, conforme encontramos registrado lá na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 8. Abre aspas. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, voltando à nossa Corinto, que mesmo com tudo isso, era a cidade das recordações mais amadas de Paulo. Imagine, então, a sua preocupação
ao receber cartas da igreja de Corinto com tantos problemas, justo a Corinto que ele tanto amava. O apóstolo, se angustiava e sentia a necessidade de passar novas orientações aos companheiros de Corinto, reforçando todo o ensino oriundo da Boa Nova. Paulo confiava e cuidava do aprendizado desses irmãos tão queridos, pois, segundo Emmanuel, abre aspas, o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. Fecha aspas. Então, na primeira carta aos Coríntios, ele aborda relatos que Paulo recebeu da casa de Cholé, bem como uma carta que ele recebeu da própria igreja. Isso está registrado, gente, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, tá? Depois busquem no Evangelho. Nessa carta à igreja de Corinto, Paulo cobriu uma série de questões diferentes relacionadas à vida e à doutrina, como, por exemplo, as divisões e brigas. Já havia, gente, fã-clube de Apolo, de Paulo, de Pedro, eram os seguidores de cada um. Havia muitas questões de imoralidade sexual, conduta para o casamento e para a solteirice, a liberdade em Cristo, ordem na adoração, o uso correto dos dons espirituais, e ele também incluiu um ensino profundo sobre a ressurreição, a reencarnação. A linha de pensamento que une esses tópicos foi a ênfase que Paulo deu para a conduta cristã na igreja local. O apóstolo esperava que os cristãos vivessem de acordo com os ideais cristãos, ou, como lhes disse, abre aspas, porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele usa de muito conhecimento por ter vivenciado esses pontos e por ter refletido em todos os ensinos. Vejam o caso da imoralidade sexual ou a conduta no casamento ou na vida solteiro. Nós falamos há pouco que Corinto era conhecida pela libertinagem. E Paulo, que conviveu com Prisca e Áquila, a quem Emmanuel nos relata como ser o exemplo de relacionamento no cristianismo primitivo, imaginem vocês o impacto na afetividade de Paulo, esse convívio com este casal por 3 anos no deserto. São tantas coisas que podemos refletir nos textos e nos ensinos de Paulo, e todos válidos para os nossos dias de hoje. São textos atuais que nós podemos aproveitar. E aí fica a reflexão. Será que somos a Corinto de hoje? E se somos, tenhamos certeza de que ainda hoje somos orientados com amor e ternura por esse irmão tão querido. Além de Paulo, Jesus também confia em nós para sermos lindos lírios e nos diz a mesma coisa que disse a Paulo na estrada de Damasco: levanta-te e entra na cidade. Paulo, esse espírito tão querido, tão preparado para o seu tempo, nos deixou um legado maravilhoso, extensão do seu amor pelo Cristo, de seu amor por cada ser humano que dá um passo em falso, assim como ele deu. Paulo confia que se buscarmos, se lutarmos com persistência,
faremos a nossa evolução de acordo com os desígnios de Deus. Há muito o que aprender nas cartas de Paulo, e a espiritualidade nos oferece estes momentos em que podemos fazer pequenas reflexões para buscar aprender ainda mais. Eu espero que essas breves pinceladas lhes sejam úteis e estimulantes para seguir no estudo para o crescimento de todos nós. Uma abençoada noite para todos e até a próxima oportunidade.